O YouTube mudou minha vida nos últimos 2 anos e eu quero trazer para você o que eu penso que você pode fazer, como você pode ter o mesmo efeito na tua vida. Porque agora nós estamos em dezembro de 2025, então eu quero te dar um mapa para 2026. Vai fazer 2 anos, em fevereiro do ano que vem, que eu tô levando o YouTube 100% a sério. Já são quase 500 vídeos que eu publiquei nesses 2 anos. E eu quero tentar te apresentar o que você também pode fazer, mostrar o que mudou de fato na minha vida e, quem sabe, te convencer de que é a hora certa de você estar sério aqui no YouTube. Eu não só estou convencido disso por causa do meu canal, mas a gente tem uma agência de YouTube, a gente cuida de vários canais de YouTube, provavelmente vamos publicar mais de 3.000 vídeos com nossos canais no ano que vem. E eu já vi desses canais que a gente cuida, quantos que estão impactando os negócios dessas outras pessoas. Psicólogo, professor, infoprodutor, influencer, enfim, a gente tem um pouco de tudo. E eu já sei o efeito que isso dá na vida de quem leva esse negócio aqui a sério, mesmo que ele seja muito mais difícil e complicado do que muita gente faz parecer, mas também uma visão que eu tenho, que eu acho que vai ser importante para você aqui nessa conversa, de que não é o algoritmo que importa, é uma outra coisa completamente diferente. Mas vamos começar de forma organizada. Em 2024, eu comecei, no dia 1º de fevereiro de 2024, eu comecei a postar vídeos aqui no canal para levar isso daqui a sério com uma expectativa. Eu queria abandonar o Instagram, eu não queria mais viver naquele vício dopaminérgico que o Instagram cria e eu queria poder ter um negócio que crescia em termos de faturamento, número de clientes, número de alunos, e eu queria depender 100% do YouTube nesse meu negócio. Esse é o meu plano, 2024, quando eu comecei. Nos primeiros 3, 4 meses, nada aconteceu, foi só mais trabalho, mais custo, nada mudou. Eu demorei 67 vídeos para ver um primeiro vislumbre de viralização e de crescimento do canal, e eu demorei... Foi em julho, se eu não me engano, na verdade foi em agosto de 2024 que o meu negócio triplica por causa do YouTube. Então, de fevereiro, então se é fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 6 meses em que nada mudou muito assim. Não teve nenhum crescimento de faturamento expressivo, eu não tive um canal que explodiu, nada. Mas em agosto a coisa vira. Esse trabalho acumulado no YouTube começa a mostrar seus frutos. Dali pra frente, meu amigo, eu tive uma mudança absurda no meu negócio. Vamos falar primeiro dessa fase, que eu acho que é bem importante, que é o começo, são as dificuldades, as dúvidas, e depois nós vamos falar até 2025, esse ano, quando eu realmente larguei o Instagram de fato e consegui atingir meu objetivo. Então eu posso dizer que em menos de 2 anos o YouTube mudou completamente a minha vida. Porque o meu negócio aumentou o faturamento, a minha forma de trabalhar mudou muito e eu recuperei uma coisa importante que a gente perde quando entra no digital, a minha privacidade. Não mostro mais praticamente nada da minha vida e isso era uma coisa que eu queria muito e o Instagram não proporciona. O Instagram ele parece te empurrar para mostrar coisas da sua vida e eu não quero viver assim. Então vamos lá. Comecei a produzir os vídeos e a primeira coisa que acontece quando você entra no YouTube é que a nossa cabeça é uma cabeça de quem quer resultado rápido. E não importa o que eu fale, não importa o que eu diga, as pessoas, os clientes, os alunos continuam querendo resultado rápido. E não existe resultado rápido no YouTube. O YouTube é um jogo de quem suporta gravar vídeo, passar um tempo aqui sem ter nenhum resultado, assim, mesmo assim, coisa ruim, de teus vídeos não terem quase nada de visualização, de você não ver nenhuma diferença, você só está se vendo trabalhando mais, às vezes está gastando mais dinheiro porque você coloca alguém para cuidar do teu canal, seja a minha agência, seja um sócio, um parça, enfim, não importa. Então, o YouTube, ele começa como um peso na tua vida e não como uma ajuda. Digo ainda, um parêntese importante, eu tive um resultado acima da média, muito fora da curva. Em 6 meses eu ter mudado o meu negócio por causa do YouTube, não é essa a regra, você não deveria entrar com essa expectativa.
A expectativa tem que ser um outro lapso temporal, de 2 anos, alguma coisa assim. Eu só vou responder uma pessoa que vem me chamar para uma reunião para avisar que eu estou gravando um vídeo, né? Isso é muito importante. Aqui, ó, terminando de gravar... Calma, vou mudar um áudio, cara. Eu tô terminando de gravar um vídeo, daí eu chego aí, beleza? Eu te aviso, daqui uns 10, 15 minutos. Muito bem. Então vamos lá. Muito mais simples assim, certo? Então, primeira coisa, o lapso temporal pode botar aí 2 anos de trabalho sem você ver muito resultado, muita coisa acontecendo. Se você não está disposto a isso, cara, eu sinto muito, eu acho que não é para você mesmo. Se você não consegue esperar 2 anos para você colher os frutos de uma plantação, eu acho que você não vai conseguir prosperar em muitos negócios na vida. Negócios, no geral, demoram muito mais do que isso. Só que aqui no YouTube você consegue, eu posso te garantir, assim, ter uma frequência menor do que no Instagram, uma vida mais tranquila e construir esse negócio enquanto você está ganhando dinheiro com outra coisa, construir teu canal enquanto teus outros negócios ou, sei lá, teu emprego está rodando em paralelo, tá? Fecha esse parêntese do lapso temporal. Os primeiros 6 meses foram 6 meses de descoberta. O que funciona, que tipo de formato eu gosto de gravar, qual é meu jeito de falar, os temas que eu quero apresentar para as pessoas, como que é a rotina da minha vida gravando vídeo para o YouTube, porque as pessoas subestimam isso no começo, mas viram um dos maiores problemas delas é conseguir manter a rotina, conseguir manter a vida rodando e gravar vídeos. Gravar vídeo dá mais trabalho do que as pessoas imaginam. Eu não faço com roteiro, eu faço tudo no improviso, mas isso é muito difícil para a maioria das pessoas. No geral, você vai precisar roteirizar, você vai precisar escrever as coisas que você vai falar, vai precisar pelo menos ter os tópicos num caderninho. Então, gravar um vídeo de 10 minutos vai te tomar pelo menos meia hora, 40 minutos no começo. Mas com o passar do tempo você vai ficando bom nisso. As pessoas também subestimam, isso é uma coisa interessante, né? Elas subestimam essa primeira fase, elas acham que tudo vai ser tão difícil quanto é no começo, e não é assim. O começo de qualquer projeto, de qualquer habilidade é muito mais complicado do que depois. Hoje sentar aqui na frente de uma câmera para falar, para gravar um vídeo, é extremamente mais fácil do que era quando eu comecei no digital em 2018. Quando eu comecei a gravar vídeo no Instagram, aqui no próprio YouTube, sem nada dar certo. Isso é importante, né? Eu dei certo em 6 meses, mas é mentira. É mentira, porque eu comecei a gravar vídeo para o YouTube em 2018. Então tem 18, 19, 20, 21, 22, 23. São assim, ó, 6 anos que antecederam os 6 meses de 2024 para eu dar certo. É que eu nunca tinha levado a sério igual eu levei em 2024. Mas eu estava tentando descobrir como que a coisa acontecia. Então, deixa eu reformular, né? São 6 anos e 6 meses para dar certo aqui. Então eu não estou tão fora da curva assim, eu não sou um cara acima da média, eu sou só mais uma pessoa comum que suportou o tempo que precisa para esse negócio acontecer. Levando a sério mesmo o canal, eu acho que você tem que se dar 2 a 3 anos aí para começar a ver algum resultado. Mas enfim, nesses primeiros 6 meses, uma coisa muito importante que aconteceu comigo foi encontrar o meu tom de voz e descobrir qual era o meu nicho. Porque eu defendo a ideia de que você é o seu próprio nicho. E eu precisava entender quais são as características desse nicho que eu estou criando aqui no meu YouTube. Então, você vai precisar desse tempo para você entender o que está acontecendo. E aí as pessoas confundem isso, elas acham que tem que arrumar isso para daí começar, e eu acho que não. Eu acho que você começa para poder descobrir essas coisas. E uma vez que você descobriu essas coisas, aí sim, aí você consegue dar uma certa estrutura melhor para os teus vídeos, para o teu conteúdo, para as tuas linhas editoriais e não fugir mais, não ficar mais tão disperso. Só que precisa existir esse tempo. Existe um tempo também, nesses primeiros 6 meses de 2024, que é o tempo para o próprio algoritmo do YouTube entender que eu sou real. Do tipo, eu não vou desistir disso daqui, eu estou aqui presente todas as semanas, eu realmente tenho uma frequência nesse canal. Tem gente, mesmo que seja 5 ou 6 pessoas, que assiste todos os vídeos, que está aqui o tempo inteiro. Então, eu poderia dizer que a primeira fase da construção de um canal do YouTube envolve essas duas coisas. Você provar para o algoritmo que você vai estar aqui, não vai desistir, e você encontrar o seu próprio tom de voz, que é muito mais importante do que o assunto, ou seja lá o que for. Descobrir que formato de vídeo você gosta de gravar e como você gosta de se comunicar na frente da câmera. Então é o tempo de adaptação com a câmera que você vai ter que ter. Passaram esses 6 meses,
o meu negócio parece que ele dá uma virada da noite pro dia, assim. Em julho eu tinha um faturamento X, em agosto eu tinha 3x, eu tinha triplicado meu faturamento. E não assim, tripliquei, ganhava R$1.000, estou ganhando 3.000. Não, é um faturamento real, negócio bom, que tá sobrando dinheiro, que a vida tá boa, sabe? Então, eu tenho o meu negócio triplica, e ele triplica por causa do YouTube, e eu tenho o primeiro vislumbre. Eu realmente não preciso de outro canal. Eu não preciso dos meus e-mails, eu não preciso do meu Instagram. E ali começa a primeira vez que eu falo assim, acho que dá para postar no YouTube. 100% real, assim, eu posso eventualmente abrir mão de todo o resto e viver só do YouTube. Essa era a tese que eu estabeleci, enquanto eu vou abrindo a porta pro meu cachorro aqui. E aí, cara, nessa segunda parte, segunda fase, ela é a fase de entender o que é que está fazendo o negócio aumentar. Qual é o processo de vendas que está funcionando? Qual é o tipo de público que eu tenho agora? E o que as pessoas estão querendo comprar de mim? Do tipo, por que elas estão realmente comprando? Quais são os produtos? Qual é a promessa? Qual é o discurso que está convencendo elas de que vale a pena se tornar meu cliente? Nessa segunda fase, eu ainda só tinha o meu negócio de infoprodutos. Então eu não tinha múltiplas frentes de negócio ou formatos diferentes de oferta para pessoas. Eu tinha só o formato infoproduto e mentoria. Então você pode ou comprar um curso ou comprar algum tipo de mentoria em grupo, mentoria individual, enfim, e-book, tudo que envolve esse mundo da venda de infoprodutos, beleza? Então nessa segunda fase foi a fase de perceber que, cara, existe uma primeira coisa que o YouTube traz, que é uma jornada de compra muito menor. O que é a jornada de compra? O tempo entre você me conhecer e você comprar de mim. No Instagram isso é muito maior do que aqui no YouTube. Por quê? Porque o conteúdo aqui dura mais tempo. Então você precisa de menos dias para ter consumido mais do meu conteúdo e para ganhar mais confiança em mim. E aí se tornar meu aluno, meu cliente. Então essa segunda fase tem a compreensão da jornada do cliente, a compreensão das pessoas, quem é o cliente que está comprando de mim, de fato, e a compreensão de qual é o processo de venda que vai fazer a roda começar a girar automaticamente. Porque eu falei num vídeo que eu gravei ontem, saiu aqui no canal, que eventualmente, de fato, existe uma rodinha girando automática. Vendas acontecendo enquanto você está dormindo. Mas isso demora anos. E o formato que isso acontece no Instagram é um pouco diferente do formato em que isso acontece aqui no YouTube. Mas essa segunda fase foi a de entender isso. E de entender qual era essa relação entre YouTube e Instagram e o que eu precisava continuar fazendo lá no Instagram e aqui no canal do YouTube. Aí vem uma terceira fase. Eu poderia dizer que essa segunda fase durou uns 3 meses. Foi ali agosto, setembro, outubro. Aí novembro, dezembro e janeiro, mais ou menos, eu passo por uma terceira fase aqui no meu negócio. Que é, cara, tá validado uma hipótese que eu tinha. Que é assim, ó, dane-se o algoritmo. Tanto faz o algoritmo. Eu não preciso pensar em nada do funcionamento do algoritmo. Eu só preciso pensar na única tese simples, mais idiota e que todo mundo já falou aqui, mas você nunca deu valor. Conteúdo tem que ser bom. Se eu entendi o meu jeito de falar, eu entendi o que as pessoas querem ouvir e eu sei do que eu estou falando, o meu conteúdo vai ficar bom, eu achei meu formato, ele vai ficar bom o suficiente para que as pessoas queiram continuar me assistindo. E algoritmo, cara, se resume a fazer a pessoa ficar no lugar. Instagram quer que a pessoa fique no Instagram, TikTok quer que a pessoa fique no TikTok, YouTube quer que a pessoa fique no YouTube. Então o que eu tenho que fazer? Você querer ficar nos meus vídeos. Porque se você quer ficar nos meus vídeos, o algoritmo do YouTube entende que os meus vídeos te fazem ficar na plataforma dele, ele vai mostrar meus vídeos para mais pessoas porque isso te mantém as pessoas dentro da plataforma. É só isso. Algoritmo é só isso. Você não precisa saber absolutamente nada sobre o algoritmo do YouTube. Só que você precisa fazer um vídeo que é interessante o suficiente para as pessoas ficarem ouvindo. Tanto que é ali que a gente começa a tese de aumentar o tamanho dos vídeos, de fazer as pessoas assistirem por mais tempo, de indicar outros vídeos. Então, no final de um vídeo eu indico o outro, eu começo a criar um ecossistema de vídeos. Por exemplo, esse vídeo aqui vai estar numa playlist de vídeos onde eu falo sobre como crescer no YouTube.
Por quê? Uma playlist vai fazer com que várias pessoas assistam mais vídeos, continuem no meu canal, dando um bom sinal para o algoritmo de que vale a pena mandar o meu canal para mais pessoas. Então, é ali que eu consolido a minha tese, que era a tese que eu já tinha no Instagram. Cara, se eu fizer bons carrosséis e bons reels, eu vou crescer. De fato foi o que aconteceu. E a mesma coisa aqui. Se eu ficar bom em fazer vídeo, cara, dane-se, eu não preciso nunca entender o algoritmo. Porque eu já entendi o princípio fundamental de funcionamento dele. Manter as pessoas aqui. E desse princípio deriva tudo. E aí eu valido essa tese, nessa segunda fase. Eu compreendo que tá chegando a hora de eu poder abandonar o Instagram, só que eu tenho que manter uma coisa lá no Instagram. O Instagram tem que se transformar na minha vitrine e o YouTube na minha rede de conteúdos de fato. Então eu preciso ter um feed do Instagram que tem um pouquinho de conteúdo para as pessoas saberem quem eu sou, e eu preciso gravar muitos anúncios e manter a roda de anúncios girando lá no Meta Ads, que são os anúncios que eu rodo no Instagram e no Facebook. Então, nessa terceira fase do meu trabalho aqui no YouTube, que eu chego à conclusão de que tudo que eu preciso do lado do Instagram é manter os anúncios rodando e de uma vitrine bem montadinha, que inclusive eu estou fazendo agora, demorei muito tempo para fazer. Mas eu vislumbro poder sair do Instagram, eu ainda não tinha saído do Instagram. Então já tinha um ano, quando deu um ano de trabalho no YouTube, de fevereiro de 2024 para fevereiro de 2025, foi que eu comecei a tirar o pé do Instagram forte. Terceira fase é essa, é uma fase de compreensão das coisas. Por que é uma fase de compreensão das coisas? Porque é o seguinte, o trabalho no YouTube é o mesmo desde o começo. Eu me propus a gravar o máximo de vídeos que eu posso do jeito que eu mais gosto de gravar. O jeito que eu mais gosto de gravar é esse, conversando contigo. E o máximo de vídeo que eu posso, cara, teve épocas que era todo dia, teve épocas que era 4 por semana, agora eu tô fazendo 2, 3 por semana, dali a pouco eu volto a fazer 5 por semana, então eu já percebi que essa fase vai mudando. Mas é sempre o máximo que eu consigo, sem muita regra. E aí eu entro na quarta fase. A quarta fase foi, cara, o YouTube me deu uma nova autoridade. Uma autoridade que eu nunca tinha tido no Instagram, porque lá eu não tinha espaço de tempo para falar. Eu não tinha um vídeo de 20 minutos ou muitos vídeos de 20 minutos. Eu não conseguia desenvolver as minhas ideias com mais profundidade. Nessa quarta fase eu percebi duas coisas. Primeiro, tem gente mais interessante me ouvindo. Então eu comecei a ver que eu tenho uma audiência de pessoas muito interessantes, muito inteligentes. Não é qualquer bocó, vamos dizer assim. Não é o cara que fica vendo banheira de Nutella, entendeu? Então, nessa quarta fase, a primeira coisa foi essa. Cara, meu público é melhor. Meu público melhorou. Muito bom. Segunda coisa, com a melhora do meu público, eu percebo novas oportunidades. Nessa quarta fase, eu passei a abrir novos negócios. Eu abri a agência de YouTube e há 3 meses atrás, agora eu acho, a gente abriu também a agência de comercial e automação. Então eu tenho hoje, no link da descrição eu vou deixar tudo isso daí para você ver, né? Eu tenho a minha empresa de infoprodutos, que ainda é a que me dá mais faturamento, com maior margem de lucro. Eu tenho a minha agência de YouTube, prestação de serviço, onde a gente cuida de outros canais de YouTube. Publicamos milhares de vídeos em 2025 já para todos os nossos clientes. E eu tenho a minha agência comercial, a gente faz o teu comercial. A gente implementa um processo de aquisição de leads para você e ainda é um ser humano do meu time comercial que vai lá vender os seus produtos. Então, nessa quarta fase da minha vida aqui no YouTube, eu encontro essas novas oportunidades de mercado. Eu percebo que eu posso ter mais negócios. E agora eu tenho pelo menos 3 negócios acontecendo ao mesmo tempo. Por que eu digo pelo menos? Porque tem mais coisa acontecendo, entendeu? Então são coisas que eu não quero apresentar aqui agora. Mas temos mais coisas acontecendo. O YouTube me deu isso. E a quarta fase me mostra a coisa mais importante de todas. O YouTube me deu boa reputação. Boa reputação eu posso perder, né? Posso perder amanhã, posso perder com... Reputação é um negócio que não é garantido, né? Você tem e nunca mais vai perder. Não, você pode perder a qualquer momento, né? Então eu posso ter a reputação de homem fiel, aí amanhã, daqui a pouco, tu descobre eu tô lá com a vizinha. Graças a Deus não é o caso, por isso que eu posso usar de exemplo. Né? Então, reputação é um negócio que pode ser perdido, mas o YouTube me fez conseguir provar um certo valor. E eu acho que esse é o ponto fundamental. Tem um amigo meu, professor, PhD, pequenas e médias empresas, é um cara gênio, assim.
E ele falou, cara, uma coisa que você precisa ter no mercado é legitimidade. E uma vez que você alcançou legitimidade, as pessoas, é meio que um caminho sem volta, você não fica mais sem espaço no mercado, porque você já legitimou o teu trabalho. Você já provou com a tua presença, com os teus resultados, com o teu discurso que você é legítimo. Então, a partir daí, o boca a boca funciona, as indicações funcionam e as pessoas passam a ter um nível de confiança em você muito maior, mais rápido do que antes. E o YouTube me deu isso. Por quê? Porque eu penso, tá? Eu vou falar do que eu vejo. Os vídeos que eu produzo aqui conseguiram fazer eu mostrar para as pessoas um determinado nível de conhecimento. Eu acho que tem gente que sabe muito mais coisa do que eu, por exemplo. Então não é assim, eu sou o sabichão. Mas um determinado nível de conhecimento que mostrou para elas que, olha, cara, de fato é verdade, esse cara é de verdade, é real. Ele sabe esse negócio que ele tá falando. Ele não tá falando da boca para fora, ele não é um desentendido, um perdido que tá inventando moda, que, sei lá, viu um roteiro no ChatGPT e agora tá replicando o roteiro. Não, esse cara sabe. Então eu consegui provar um certo nível do meu conhecimento. E isso me deu uma boa reputação. A boa reputação me abriu portas e me abriu possibilidade de novos negócios. Então agora, a quarta fase do canal foi múltiplas fontes de renda. E eu acho que múltiplas fontes de renda é um sonho para muita gente. É um desejo de muita gente, por quê? Porque você já sabe agora, eu sei, os meus ovos não estão todos dentro da mesma cestinha. Então eu sei que se eu derrubar uma cestinha aqui, que tem alguns ovos, vai ter outra cestinha com outros ovos. Lá ele, muitos ovos. Então, eu agora sei que eu posso errar de um lado porque eu tenho um outro lado que vai estar sendo acertado. É igual investimento, né? Eu tenho lá, ao invés de ter um ativo, eu tenho 50 ativos, pô, eu tenho mais chance de sobreviver às ondas do mercado. Então, com múltiplas fontes de renda, com mais entrada de caixa de todos os lados, eu posso aguentar uma queda de mercado de um lado porque eu sei que do outro vai sustentar. Daqui a pouco um outro lado sobe e esse estagna. Daí o outro sobe e esse cai. Então eu percebi, estagna ou estagna? Eu não sei. Enfim, o que eu sei é, com múltiplas fontes de renda, hoje eu tenho mais tranquilidade para pensar nos negócios, nas contratações, nos investimentos, nas demissões, nos reajustes, nos investimentos em ferramentas, nas apostas futuras. Ah, vamos investir nisso aqui hoje que só vai dar dinheiro ali 6 meses para frente. Então, abre margem para eu poder trabalhar mais. Então, o resumo da ópera é que o canal do YouTube mudou minha vida nesse ponto de que eu posso arriscar mais, e arriscando mais a tendência é que a gente recolha mais. Quando você arrisca mais, você pode perder mais, mas também pode ganhar mais. Então, eu desbloqueei uma nova fase de risk reward, né? De risco e recompensa. Agora eu posso arriscar mais e apostar numa recompensa maior, porque se eu perder, eu tenho outros lados que me seguram. Então o YouTube me deu isso, ele deu reputação no mercado, ele deu novas possibilidades, ele abriu as portas para eu poder fazer negócios maiores e mais difíceis e mais complexos, que exigem maior risco, mas podem trazer maior recompensa. E ele me libertou. Há alguns meses eu realmente larguei o Instagram. Agora eu contratei uma social media, eu devo voltar a ter posts no Instagram, mas sem eu precisar sequer abrir o aplicativo. Eu vou ter posts, eu vou ter cortes dos meus vídeos, eu não sei o que eu vou ter lá, mas eu estou completamente despreocupado porque eu já não estou mais lá para ter aquela dependência daquele negócio. Então eu vou conseguir até manter a presença em outro canal, só que tentando mostrar para as pessoas que vale a pena sair daquele canal, inclusive, que é até um negócio meio contraditório, mas tudo bem, eu quero tentar fazer isso. E eu vou conseguir fazer o negócio continuar crescendo, eu imagino, do jeito que eu queria, que é usando o YouTube como meu canal principal de aquisição, sem preocupação com nenhum outro canal. Então, alguns meses atrás, já faz alguns meses que o YouTube é minha única fonte orgânica de aquisição e que eu uso o Instagram só como giro de anúncio, porque aí o anúncio está aparecendo na frente das pessoas, mas eu já não sou mais um usuário que preciso estar naquela plataforma. E a minha privacidade. Eu sempre falei para os meus amigos assim, cara, a melhor coisa que deve ter, em termos de riqueza, é você ser rico e desconhecido.
e não ser rico e conhecido. Cara, a gente mora no Brasil. Quanto mais conhecido, pior, cara, entendeu? Corre mais risco, é perigoso, enfim. E ficar abrindo a tua privacidade é muito ruim. É melhor guardar a tua vida para você, viver os teus momentos. Eu vivo meus momentos com a minha família, eu vivo meus momentos com a minha esposa, com os meus pais, com os meus filhos, sem precisar mostrar para os outros, sem ter interferência, a opinião das pessoas na minha vida. Então, assim, o YouTube me deu renda com privacidade e de uma forma muito mais agradável, que aumenta mais a minha reputação mais rápido. E é isso que eu acho que faz o YouTube a melhor de todas as plataformas para você estar daqui em diante. Então eu acho que você, se você quer ter um bom negócio, quer ter a tua liberdade, quer ter a tua fonte de renda, que não seja um emprego trabalhando para outra pessoa, aqui está um ótimo canal de aquisição de clientes, de audiência, de pessoas que vão fazer negócios com você, que vão se tornar funcionários, parceiros, sócios, clientes, enfim. Acho que esse é um resumo de como esses 2 anos, vai dar 2 anos em fevereiro ainda, né? Mas como esses quase 2 anos mudaram a minha vida graças ao YouTube. Deixa suas perguntas, dúvidas que você tem sobre isso aqui nos comentários. Vai ser legal ver o que você tem a dizer, a perguntar, enfim, talvez coisas que você discorde de mim e por aí vai. Tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo.